Alguém saberia me dizer o que está escrito em João? Não. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. O amor. O amor. Mas você sabe como começa essa narrativa? Do capítulo 13 de 1 Coríntios? Claro que eu pedi demais, mas tudo bem, né? Ah, mas você está com a cola, pastor, mas não está aqui não, não está aqui. Abre aí, então, antes de nós irmos para o nosso texto base. Oi? Oi? Ainda. Mas antes um pouquinho. O último versículo do capítulo anterior, que ele vai concluir para começar o capítulo 13. Isso. Passo, ele está falando sobre os dons, e aí ele conclui, e não conclui, passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Tudo que eu falei para vocês agora, se vocês quiserem buscar esses dons, maravilhoso, devem fazer isso. Mas Paulo está sugerindo agora, além desses que eu já falei no capítulo anterior, eu vou sugerir para vocês agora um caminho ainda mais excelente. Poderia falar sobre a excelência do amor, um próximo tema aí. E aí ele começa a falar nesse capítulo, nós usamos sempre, né, quase sempre em casamentos, né, falamos do amor, contextualizamos nessa vertente, mas não é bem nessa vertente não, mas tudo bem, mas é válido também. E ele fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo suporta. Sim, porque ele está falando, né, então, sim, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ao final todo mundo sabe, permanecem essas 6 coisas, fé, esperança, mas o maior deles é o amor. Claro, até porque ele começa dizendo que é um caminho excelente, esse caminho excelente é o amor, então o maior deles deve ser o amor. Nós sabemos, está vendo como nós sabemos desse texto? Conhecemos. Irmãos, se tem alguém que fala sobre o amor, é a igreja. É a igreja fala muito sobre o amor, declara muito a mensagem de amor. Nós acabamos de cantar aqui as canções, é uma declaração de amor para o nosso Deus, de adoração ao nosso Pai. Nós declaramos amor assim o tempo inteiro. É aquela relação de amor e ódio, às vezes, né? Mas todos nós também conhecemos João 3,16. Todo mundo, até talvez um não cristão, assim, já ouviu falar pelo menos de alguma coisa desse texto aí, talvez, já tenha ouvido falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece o amor, porque é uma declaração de amor de Deus com todos nós. O amor, ele é falado, ele é declamado, declarado, na dramaturgia, na literatura. Se tem uma coisa que você vai pegar a literatura e vai achar são muitos poemas sobre amor. Mas o amor também tem um paradoxo, e aí eu coloquei justamente isso, eu já falei aqui uma vez. João 3,16 fala sobre esse amor de Deus. E 1 João, capítulo 3, versículo 16, se nós tirássemos só o primeiro ali, como se fosse a mesma repetição do texto, é uma outra realidade de amor, a qual talvez nos falte às vezes. Nós conhecemos, falamos de amor, pregamos sobre o amor, gostaríamos muito de enfatizar sobre o amor ainda mais, mas às vezes eu fico a perguntar, Deus, por que nós erramos tanto no amor, ou na declaração do amor,
ou na construção do amor, ou na relação que nós temos enquanto irmãos, enquanto marido e mulher talvez, enquanto filho e pai. Por que que o amor, às vezes, nós erramos? Se nós falamos tanto sobre ele, pregamos tanto sobre ele, estudamos sobre o amor, na escola bíblica, na escola de líderes, enfim, estudamos, falamos, declaramos, choramos, mas quando algumas coisas nos faltam, parece que a primeira coisa que falta é o amor. Na palavra de Deus, a palavra amor repete por aí, vários autores vão falar entre 300 e 400 vezes, só a palavra amor. A palavra ódio em torno de 90 a 70 vezes, depende da versão, depende, enfim, em vários contextos aí. Ou seja, na Bíblia, na palavra de Deus, tem muito mais amor do que ódio ou qualquer outro sentimento. Entretanto, entre o nosso discurso e a nossa prática, há um caminho talvez não tão excelente descrito por Paulo. O nosso ego, a nossa vaidade, enfim, um monte de coisas que acontecem em nossa vida. Mas esse texto tão conhecido por nós, e às vezes, se eu perguntar, eu já perguntei aqui algumas vezes, o que é que está em 1 João 3,16? Porque João 3,16 nós conhecemos de cor. Os adolescentes, se perguntar, eles sabem também. As crianças, muito provavelmente. Nós conhecemos 1 João 3,16 de cor, de vivência, de prática. O que nós precisamos aprender a respeito de um amor ativado, um amor experimentado, um amor vivido realmente na prática. Por que nas nossas comunidades cristãs as pessoas saem, as pessoas vão embora, as pessoas se decepcionam em todos os relacionamentos? Estou falando da igreja porque é o momento. Seja no trabalho, em casa, em todos os relacionamentos. Por que as pessoas acabam desistindo do amor? Porque tudo não é uma construção amorosa, afetiva. Por que elas acabam desistindo? Por que o nosso amor, ele é relativo, dependendo do momento que nós estamos vivendo? Irmão, se tem um dos atributos de Deus que é essencial, que o próprio João descreve em 1 João capítulo 4, versículo 8, é que Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus é que Ele é amor. Mesmo que Ele não desejasse ser, Ele é amor em si. Quando eu falo de amor, deve vir a figura de Deus. Ele é amor. João diz que Ele é amor. É aí que entra o desafio. O caráter de Deus deve ser forjado em nós. Esse amor deve permanecer também em nós. Sendo assim, eu li uma frase essa semana, um post, né? Ame as pessoas difíceis. Porque tem pessoas difíceis, não tem? Você é uma delas. E eu. Ame as pessoas difíceis, porque alguém precisa te amar também. A mim. Eu falei assim, rapaz, é Deus mostrando esse negócio agora, até na internet Deus está falando, né? Não. Ame as pessoas difíceis, porque eu e você somos uma delas. Mas o que nós aprendemos com João 3,16? Ih, rapaz, isso aí é a mensagem para um mês. Alguém já disse que se a Bíblia inteira não existisse, só João 3,16, o plano todo de salvação está ali e era suficiente para, de fato, salvar a humanidade. Mas aprendemos algumas coisas com João 3,16. Deus amou. Por que Deus amou? Porque Ele é amor. Ou seja, você só pode dar o que você tem, ou o que você é. A primeira coisa que nós aprendemos com João 3,16. Ninguém pode dar o que não tem ou o que não é. Eu não posso construir um prédio como esse porque eu não sou engenheiro, não tenho competência para tal. Não posso. Não posso assumir um compromisso de que eu vou rebocar e ficar perfeitamente bem, porque eu não sou pedreiro. Mal, meia colher. Não tenho competência.
Eu só posso falar e fazer algo que de fato eu tenho competência para ser. Mas, irmãos, se Deus é amor e Ele amou e Ele disse que nós podemos fazer a mesma coisa, eu e você também podemos entregar o amor. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ativar isso no meu coração, na minha vida. A primeira lição que eu vou extrair aqui de João 3,16 é que Deus amou porque Ele amou e, portanto, você só pode dar o que você tem. Quando eu não consigo entregar o que eu tenho é porque está me faltando quem? O próprio amor, Deus. Quando o ódio prevalece sobre o amor, então, está me faltando alguma coisa. Segundo, o que eu aprendo com João 3,16? E diz o texto que Deus entregou o seu Filho. Você entrega até o que parece impossível. Toda pessoa que ama de forma ativada e verdadeira, ela entrega até aquilo que parece impossível. Ele entregou o seu filho, e melhor, único filho. É impossível você entregar, aparentemente, só aquilo que você tem. É o mesmo que como foi compartilhado na célula essa semana, sobre fé. Então você está passando por uma situação difícil, alguém vem e te abençoa com uma cesta básica, aí você lembra assim da sua família e fala assim, mas tem fulano também passando necessidade. Aí o que você faz? Divide o que você tem com o outro. Então, aquilo que era impossível, parece impossível, quem ama, compartilha. Quem ama, entrega. Sem esperar nada em troca. E Deus fez isso, irmãos. Ele compartilhou a única coisa impossível de ser compartilhada. O único filho. Ele entregou. Então, quando nós dividimos o pouco que temos, certamente sobre o muito Ele vai nos colocar. E eu não faço isso por barganha, eu faço porque a palavra nos promete, mas eu devo fazer isso por amor, não por vanglória, não para aparecer. Na verdade, o que tua mão direita fazer, não, esquerda esconde e pronto, não precisa ninguém saber. Então, um amor ativado deve compreender que quando você entrega e entrega isso, deve ser uma entrega daquilo que é impossível. Irmãos, vamos ser sinceros. É fácil quando nós entregamos as coisas fáceis. É fácil. Não era fácil para aquelas pessoas que estavam entregando lá no gasofilaste, no altar do Senhor, as sobras. No texto bíblico. Era fácil para eles. Estava sobrando, estava transbordando, era o resto. Vamos entregar aqui no altar. Aí vinha a viuvinha. O impossível. O impossível, irmãos. Era impossível Deus entregar seu único filho. É o único que eu tenho, então eu vou fazer isso pela humanidade. As duas moedinhas é essa mesmo. Para os outros era fácil, para ela era impossível, mas o impossível foi possível. Porque o amor estava transbordando ali, a gratidão estava transbordando. É fácil, nem sempre, para alguns é fácil entregar quando está sobrando. Eu quero ver, é entregar quando aparentemente está faltando. João 3,16. E Deus entregou seu único. Vamos ser sinceros? Você entregaria sua única moeda? Você entregaria o seu único filho? Tem 4, uns 2. Você entregaria? Deus entregou. Que amor desmedido é esse, irmãos? Terceiro e último, de João 3,16. Implica dizer que tem mais 3 de João 1. A parte do versículo João 3,16, a última parte, conclui como? Porque ele amou, depois ele entregou, e como é que ele termina? O que nós fazemos deve ecoar na eternidade. Ou, como diz
no filme Tic-tac, não lembro. Não, quase esse. É o mais antigo. É da minha época. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Primeiro, que ele deu o que ele tinha. Segundo, ele deu o que era impossível. Terceiro, ele não estava dando só para uma era, mas por toda a eternidade. O que nós fazemos aqui, irmãos, vai ecoar na eternidade. O que eu entrego aqui vai ecoar na eternidade. O que eu vou produzir aqui vai ecoar na eternidade. Mas também o que eu não faço aqui não vai ressoar em lugar nenhum. E essencialmente na eternidade. Porque todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez um plano para o eterno, para a eternidade, e não só para aqui. E quantos de nós fazemos planos para aqui? Para aqui. A nossa vida parece que precisa ser estável aqui. Nós calculamos, medimos, fazemos planos para quê? Em algum momento você já parou, sentou, orou, falou assim, meu Deus, como será na eternidade? Como vai ser? Aquele negócio que é descrito lá em Apocalipse, ruas, isso, assim, assim, será que vai ser assim mesmo? É uma metáfora, é real, como que vai ser? Vai te adorar noite e dia, quer dizer, é paradoxal, né? Noite e dia, porque é luz plena, ele é a própria luz, é o eterno. O que você está fazendo hoje, o teu amor é capaz de alcançar o eterno? O teu amor é tão ativado que é capaz de alcançar aquilo que é eterno ou aquilo que é transitório? Será que o nosso amor, ele só vai até o ponto em que alguém não me der um bom dia, uma boa tarde, não me cumprimentar na porta da igreja e aí o meu amor acabou? Ou se não fizer aquilo que me agrade, então o meu amor acabou? Se fosse assim, nós não mereceríamos, quer dizer, nós não merecemos, né? Mas Deus nos fez merecedores da graça e da eternidade. Se fosse assim, nós não merecíamos estar nem no céu, porque não merecemos mesmo. Mas por fim, tem João 3,16. Isso é o que Deus faz de amor. Ele entrega porque ele tem. Ele entrega porque é impossível. Ele entrega porque vai ecoar na eternidade. E o amor, e o nosso amor? Agora João 3,16 vai falar do nosso amor. Oi? Primeiro isso. Primeiro João. Vai falar do nosso amor. Vamos todos recitar? Nisto... Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, né? Devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. O texto começa dizendo o quê? Nisto conhecemos. Conhecemos? Conhecemos. Conhecemos. Ele está dizendo que nós conhecemos. Um amor ativado, segundo João, 1 João 3,16, é racionalizado e praticado. Porque nós conhecemos. Nisto nós conhecemos o amor. Ele está confirmando que nós conhecemos. Nós racionalizamos, pensamos e praticamos o amor. Ou deveríamos. Porque eu já conheço o amor de Deus. Ele me alcançou na pessoa bendita de Jesus. Eu canto sobre o amor. Eu falo sobre o amor. Nisto eu conheço. Isso eu conheço. Eu conheço o amor. Só que o versículo não termina aqui. E é interessante, irmãos, que às vezes nós ficamos com o amor só como uma parte
emocional ou sentimental. Mas o amor, ele é racional. Porque se eu encarar os sentimentos ou as emoções, eu não faço. Você acha que Deus, se fosse olhar, vou entregar o meu único... Não, não vou. Não vou para aqueles homens lá e mulheres, pecadores, que depois vão me negar, vão ser infiéis. Não vou. O amor, ele não é emoção pela emoção, ele é racional. Você escolhe. Eu escolhi. Não, claro, foi a melhor escolha, a segunda melhor. É uma escolha, irmãos. Essa pessoa fica assim, oh Deus, envia, Pai, um homem ou uma mulher de Deus para minha filha. Continue orando. Continue, deve orar. É a primeira coisa que você deve fazer mesmo. Se tem alguém nessa condição aqui. Agora, avarou, o varão vai, pum, cair aqui. Sou eu, agora vem. Deus te... Fica, continua orando. Continua orando. Deus vai te dar possibilidades, escolhas. E aí você tem que ter discernimento em Cristo para saber a pessoa correta para você se casar. E quem faz isso? Você faz a escolha. Só que quando o negócio dá errado ou dá certo, quando dá certo, ninguém fala. Mas quando dá errado, fala assim, Deus, mas eu orei. Ele disse, e eu com isso? Orar é sua obrigação, como cristão, como uma pessoa. A escolha foi sua. Amar, irmãos, é escolher alguém para amar. E, portanto, quando nós falamos assim, olha, eu não consigo amar aquela pessoa, eu estou dizendo assim, eu escolhi não amar. Eu não quero amar. Eu não consigo falar com aquele irmãozinho. Você escolheu fazer isso, foi uma escolha. Foi uma decisão sua. Não, mas é porque isso, mas é porque aquilo. Nisto eu conheço, eu sou tão racional, o amor é tão racional, que eu escolhi não amar aquele irmão. É uma decisão racional. Tanto é que quando é na emoção, a gente volta atrás, pede perdão, pede desculpa, se reconcilia. Ih, rapaz, quando é casal, então, a reconciliação é a melhor coisa. Às vezes, né? Às vezes. Nisso nós conhecemos o amor. Jamais diga aqui ou em qualquer comunidade de fé de que você não consegue amar. Você escolheu não amar. Essa é uma decisão que você tem que admitir dentro de si. O segundo texto continua dizendo assim, nisto conhecemos o amor. Conhecemos o amor de quem? De Jesus Cristo. Ele fez o quê? Ele deu sua vida por nós. Portanto, um amor ativado, ele deve ser, nós devemos seguir o modelo de quem ama. Jesus é o modelo de amor. Nisso conhecemos o que é o amor. Nós racionalizamos. Jesus deu a sua vida por nós. Ele é o modelo. Olha para Jesus e façamos tudo o que ele fez. Nisso que eu conheço o amor, eu conheço o amor de Jesus. Então, ele é o modelo, eu faço tudo o que ele fez. Inclusive, provavelmente, não diz o texto, lavar o pé, ou os pés, de Judas. Sentar à mesa com Judas. Entregar os seus dízimos e ofertas para Judas. Ele que cuidava. Ele era administrador. E, em vez em quando, ele... Diz o texto. E outras pessoas. Mas Jesus é tão modelo de amor que nós, às vezes, por acharmos que o amor é só sentimento, quando alguém nos exorta em amor, nós ficamos magoados. Porque para nós o amor aqui é só sentimento, mas a palavra de Deus, o amor, pode ser visto como em 3 perspectivas no grego, e aí cabe um outro momento pensar sobre.
Quando alguém nos exorta, a gente fica bicudo. Mas quando Deus nos exorta, é em amor. Jamais um pai vai querer que um filho se machuque. Ele está falando e está fazendo por amor. Porque quando ele abre mão, já não há mais amor. Ou ele escolheu não mais amar. Jesus é o nosso modelo. E um homem que eu sempre olho é Pedro. Pedro era um homem ousado. Falava algumas coisas para Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi o primeiro a fazer tudo aquilo. A andar sobre as águas. E um monte de coisas Pedro fez. Mas uma coisa interessante. Quando Pedro decidiu falar assim, o Senhor não vai para a cruz. Para trás de mim, Satanás. Forte isso, irmãos. Imagine você andando 3 anos, fazendo discipulado, GD, tá lá, andando sobre as águas, vendo o milagre de Jesus e tal, e tanto, curando a sogra dele, tal. Não, o Senhor não vai não para trás de mim, Satanás. Se o pastor falar algo semelhante, não estou falando disso não. Nada disso não, isso aí é extremo. Semelhante, o irmão fica bicudo. Deus do céu, tem explicação? Eu sempre falo assim, irmãos, já falei isso aqui uma vez. Você gostaria de ser pastoreado por Jesus? Jesus aqui, pessoalmente, Jesus aqui. Jesus veio à terra, não pela segunda vez, a primeira vez, né? Pela primeira vez, porque a segunda não vai dar tempo para isso não, ele vai levar quem for e pronto. Mas, você gostaria de ser pastoreado por Jesus aqui? Seja sincero, pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Porque o capítulo 17 de João, sermão maravilhoso de Jesus. Capítulo 13 de João, sermão maravilhoso de Jesus. As bem-aventuranças, lindo. Ele senta na posição de mestre, porque quando alguém senta para passar, o judeu ainda está na posição já, uma posição superior, ele senta na posição de mestre e ensina para a multidão. Bem-aventurado, bem-aventurado. Claro que ele chega na parte lá dos pecados, adultério, mas tudo bem. Mas é um lindo sermão. Mas imagine Jesus pregando Mateus capítulo 24 no púlpito dessa igreja para você. A raça de víboras sepulcros caiados. Por fora vocês fazem isso, mas por dentro estão tudo podre, fedendo. Vão tudo para o inferno. Rapaz, eu vou ser bem sincero. Botaríamos Jesus para fora e escolheríamos um outro pastor. Escolheríamos. Não tenho dúvida. O que eles fizeram com Jesus foi colocar na cruz, naquela época. Se eu estivesse aqui nesse tempo contemporâneo, nós substituiríamos o pastor. Oi? Tira do grupo, cancela. Cancela. Oi? Dá férias permanente. Mas irmãos. É sério. É sério, porque o amor para a gente mas Jesus é o modelo. Nisso nós conhecemos que o amor é igual ao de Jesus. Nós devemos fazer a mesma coisa. Claro que o pastor não vai chamá-los de raça de víboras. Não. Claro que não. Não vou fazer isso não. Deus me livre. Porque eu vou me incluir, né? Também. Mas, se ele é o modelo de amor, nós devemos fazer a mesma coisa. Terceiro, o final do versículo diz que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Bom, eu já sei que o nosso amor é racional e prático. Já sei que devo seguir o modelo de quem é o próprio amor, Jesus. E se ele fez isso por nós, João 3,16,
em 1 João, agora ele está dizendo o seguinte: agora, se vocês de fato sabem o que é o amor, agora façam vocês. Mas ele está falando para que eu e você vá para a cruz por nosso irmão? Não, óbvio que não. Senão ele estaria anulando a sua própria morte. Mas em que sentido ele está falando aqui, pastor? Entregar a sua vida pelo seu irmão. Você acha que é literal? Você acha que Deus quer que eu entregue a minha vida em morte por Brígida ou por outras pessoas? Não. Não seria por você, meu amor. Não. De jeito nenhum. Nós estaríamos anulando o plano de salvação na pessoa bendita de Jesus. Nenhum homem ou mulher é capaz de fazer isso, só ele. Mas em que sentido, pastor? Vai estudar teologia depois. Abraão foi o quê? Foi, porque não tinha Jesus, então era o espelho apontando para Jesus. É isso aí. Ele ia entregar o filho, porque ele estava apontando para Jesus, o único capaz de, para Deus que ia apontar e entregar Jesus Cristo. É um exemplo de que faria isso. Mas depois de Jesus, ninguém. Entregar a sua vida pelo seu irmão é o ato de você estender a sua mão para ele. Mesmo quando tudo não está tão bem para você também. Isso sim, é dar a sua vida. Poxa, eu estou tão ferido hoje que eu vou ajudar alguém. Eu estou tão angustiado hoje, eu vou ajudar alguém. Eu só estou com R$100. Eu vou ajudar alguém. É dar a vida. Porque vida, tanto aqui quanto em João, muda o contexto. Mas eu queria ler com vocês, para concluir, um texto do próprio João 3, versículo 17 e 18. Se você quiser abrir, 1 João 3, 17 e 18. E eu concluo, de fato. Quem achou aí? 1 João 3, 17 e 18. Pode ler? Você sabe o que é dar a vida pelo irmão? O próprio João nos aponta como fazer isso. Aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade e fechar o coração, decidir não fazer, não amar, como pode permanecer no amor de Deus, que é o próprio amor? Não amemos só de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Oi? Está cometendo pecado. A pergunta final, irmãos, é: conhecemos João 3,16. O que nos falta a praticarmos 1 João 3,16? Decidirmos amar. Só. Só isso. Só isso. Todos os dias. É um exercício diário. É como um relacionamento, um casamento. É um exercício diário de amor. Decida amar. Ative o seu amor na pessoa bendita de Jesus. Ative o seu amor com outras pessoas, com os irmãos. E Deus há de nos honrar. No nome de Jesus. Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus. Deus, som dos nossos corações, Pai. Quanto nós precisamos aprender
sobre o amor, Deus, sobre o amor. Pai, muitas vezes nós tentamos acertar e erramos tantas vezes. Mas nessa noite, Pai, o Senhor nos mostra que o amor é uma escolha, Deus. Assim como o Senhor escolheu nos amar, o Senhor decidiu, entregou aquilo que parecia impossível. O Senhor entregou porque o Senhor é o próprio amor. Oh Deus, no nome de Jesus, que o amor do Senhor seja forjado em nós, Pai, a ponto de amarmos. E ainda que estejamos, Deus, em uma situação difícil, Deus, os nossos sentimentos, que possamos entregar, Deus, o nosso amor para com os nossos irmãos. No nome de Jesus, eu rogo ao Senhor, nos ensina a amar, Pai. No nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém.